Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de intertextualidade, a propriedade de um texto ligada ao fato de que, para ocorrer o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. Cada texto que é produzido possui um diálogo quase que inevitável com outros textos. Nessa aula nós vamos abordar a intertextualidade temática, que não costuma ser muito abordada por teóricos, mas que para a atividade de interpretação de textos, ela adquire uma certa importância. Esse tipo de intertextualidade ocorre quando um texto repete o tema abordado por outros textos. Em outras aulas de sexta-feira, nós já abordamos dois tipos. Nessa aula nós vamos abordar um terceiro tipo, que ocorre entre matérias de jornal e mídias em geral durante um certo período em que um determinado assunto é considerado focal. E para exemplificarmos, vamos usar matérias de mídia relativas ao assunto da pandemia do coronavírus. Um assunto que foi considerado focal já no início de 2020, antes mesmo de a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decretar o estado de pandemia. Um assunto que ainda tem uma certa relevância nos dias de hoje, apesar de que a OMS já decretou o fim da pandemia. Voltando a falar nesse tipo específico de intertextualidade temática, ou seja, entre matérias de mídia relativas a um determinado assunto, trata-se de um tipo que demanda muita informação. Por isso nós decidimos dividir em pelo menos duas aulas. Nessa aula, a primeira parte, nós vamos analisar como três jornais diferentes deram em suas primeiras páginas a notícia do decreto da pandemia no dia 12 de março de 2020. Na segunda parte, que vai ser publicado na próxima sexta-feira, analisaremos alguns trechos de textos que foram publicados em outras mídias, como revistas e livros, durante e sobre o período da pandemia. Sendo que, tal como nas intertextualidades estilística, implícita e explícita, ocorre uma mudança de força ilocucionária na intertextualidade temática. Ou seja, a intenção do emissor já não é a mesma do emissor do outro texto com o qual ele dialoga. E no caso da intertextualidade, temos um conjunto muito grande de textos que dialogam entre si. Agora vamos falar sobre o tipo de intertextualidade que é o assunto dessa videoaula. Sempre que um assunto ganha muita relevância, a tendência é que a mídia como um todo dê a esse assunto um certo enfoque. A pandemia da Covid foi um caso típico. O dia 12 de março de 2020 foi o dia em que se noticiou um fato que afetou o planeta inteiro, inclusive vocês que estão assistindo a essa videoaula. A OMS decretou o estado de pandemia. O perigo passou a rondar o planeta inteiro, tanto as ruas das cidades, como também áreas menos habitadas, da África, regiões geladas e por aí vai. Todos nós ficamos com medo de sair pelas ruas. O vírus se tornou o nosso inimigo número 1. O nosso canal, que na época se chamava Aprenda Língua Portuguesa, publicou várias videoaulas sobre o assunto, inclusive desconfiando que poderia ser tema de redação. Então, nessa aula, que é a primeira parte da aula sobre esse tipo de intertextualidade temática, que ocorre entre matérias de jornal e mídia em geral, durante o período em que um determinado assunto é considerado focal, nós vamos nos focar em três jornais diferentes, mais precisamente nas chamadas de primeira página do dia em que foi notícia o decreto de pandemia pela OMS, o dia 12 de março de 2020.
Então vamos lá, segue um quadro. Vejam as 3 primeiras páginas dos jornais O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, no caso naquele dia. As chamadas para a referida notícia, como nós podemos ver, aliás, quem quiser pode dar uma pausa, todas elas têm a OMS, Organização Mundial de Saúde, como sujeito da oração principal. Desses 3 jornais, o Globo foi o único que usou um verbo diferente. Mas isso ainda é o de menos. Reparem que o Globo colocou no título a preocupação relativa à falta de recursos no SUS. Já a Folha de São Paulo colocou no título a possibilidade de proliferação da doença no Brasil, enquanto que o Estado de São Paulo se limitou no título ao fato principal, o decreto de pandemia pela OMS. Podemos até imaginar que o que está no título dos jornais O Globo e Folha de São Paulo são ideias associadas, porque se os recursos do SUS são limitados, isso tem tudo para ser um dos fatores da proliferação anunciada pela Folha. Só que mesmo no título da chamada do Globo, para o título da chamada na Folha, já houve uma mudança de força ilocucionária. No primeiro caso, temos uma ênfase na precariedade do SUS, enquanto que no segundo caso, nós temos uma ênfase na proliferação. No fim das contas, todas essas premissas, desde a principal, que era o decreto da OMS, até as correlatas, como a precariedade do SUS e a consequente proliferação da doença, provavelmente se encontravam em algum lugar dos 3 jornais. Mas reparem que o título das chamadas é o fator que chama a atenção do pedestre que está passando pela banca de jornal. Cada jornal tende a dar uma ênfase diferente. Isso depende de quê? Dos princípios editoriais do jornal, o que no fim das contas também influencia na escolha das fotos ilustrativas. Podemos notar, por exemplo, um diálogo entre fotos entre as primeiras páginas do jornal O Globo e do jornal Folha de São Paulo. Nesses 2 jornais foram usadas fotos de um jogo do Paris Saint-Germain, sendo que o Globo usou apenas uma foto do jogador brasileiro Neymar do time do Paris Saint-Germain para ilustrar o jogo, assim mesmo não chamando tanta atenção. Já na Folha de São Paulo, temos uma foto maior de uma arquibancada vazia do jogo. E a arquibancada estava vazia por um motivo óbvio, a pandemia. Esse mesmo jornal mostrou um contraste entre esse jogo que tinha acontecido no exterior e um outro jogo que tinha ocorrido no Brasil, com aglomeração na arquibancada, favorecendo, portanto, a proliferação do vírus. Bem, a foto que foi usada na primeira página do jornal o Globo, relacionada diretamente à pandemia, foi de uma estação de trem em Berlim, na Alemanha, em que estavam sendo usadas câmeras térmicas para detectar os passageiros. Já o Estado de São Paulo usou como ilustração relativa ao fato do decreto da pandemia, primeiro um mapa mundi divulgando os números da pandemia em diversas regiões do mundo. E uma foto, no caso de um hospital em Brasília, onde se via uma cena que dali em diante se tornaria comum no mundo inteiro durante mais de 2 anos. Pessoas usando máscaras para evitar a contaminação pelo vírus. Bem, tudo isso é para dizer que cada jornal deu uma ênfase a diferentes aspectos do decreto de pandemia pela OMS. Se quisermos entender o que levou cada jornal a dar uma ênfase diferente, devemos analisar os princípios editoriais de cada jornal. Mas essa diferença de ênfases constitui exatamente a mudança de força ilocucionária que ocorre nas matérias de diferentes jornais que falam sobre um determinado assunto, no momento em que esse assunto é notícia, ou seja, o tipo de intertextualidade que estamos abordando nessa aula. Bem, nessa aula nós abordamos um terceiro tipo de intertextualidade temática, que ocorre entre matérias de jornal e mídia em geral durante o período em que um determinado assunto é considerado focal.
mas essa ainda é apenas a primeira parte da aula sobre esse terceiro tipo de intertextualidade. Na próxima aula de sexta-feira, ainda usando a pandemia como exemplo, vamos estender para outras mídias, como livros e revistas. Aguardem! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.